IGESE é uma associação espírita sem fins lucrativos, que tem entre suas finalidades o estudo, a divulgação e a propagação do espiritismo, especialmente pelos meios virtuais. Estimular o progresso moral e espiritual do ser humano, levando-o a vivenciar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita codificada por Allan Kardec, é também o nosso objetivo. Para isso, o IGESE apresenta diariamente, ao vivo, estudos, entrevistas, palestras, realizadas com a participação de estudiosos do Espiritismo, oferecendo assim conteúdo de qualidade e com fidelidade doutrinária, além de possibilitar a participação e interação com o público, que pode ali colocar as suas dúvidas, as suas opiniões acerca do assunto tratado. Conheça mais sobre o nosso trabalho visitando o canal do IGESE no YouTube. Se inscreva, ative o sininho para as notificações, que você receberá todos os conteúdos por nós produzidos. Curta a nossa página no Facebook e nos siga também no Instagram. Curta, compartilhe os vídeos e nos ajude assim a propagar a mensagem do bem. Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Estamos aqui nesta quarta-feira, dia 4 de novembro, encerrando uma série de estudos que foi espetacular, né? Está sendo, porque hoje é o nosso último episódio. Percorremos aí ao longo dessas 10 semanas todas as bem-aventuranças do Sermão da Montanha. Hoje teremos a última. Então nós queremos começar agradecendo a vocês que todas as semanas estão aqui acompanhando os nossos estudos, agradecendo aos nossos parceiros na transmissão deste estudo, a Rádio Fraternidade, a Rede Amigo Espírita, a TV7, o Jardim das Oliveiras, a TV SEI, além do Facebook do Alberto Almeida, e também da Rádio Fraternidade e da Rede Amigo Espírita. Então, muito obrigada a todos vocês. Nós queremos agradecer também a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de nos encontrarmos com esse objetivo de estudarmos, de refletirmos acerca das mensagens que Jesus nos trouxe, porque assim nós nos esforçamos para nos tornarmos pessoas melhores. Nós queremos então começar a nossa noite de estudo chamando aqui os nossos queridos convidados, Jussara Kornigold. Jussara, boa noite, bem-vinda. Oi, boa noite, Ivana, boa noite a todos que nos acompanham. Stefânia, eu estou vendo seu recado aqui, mas eu não sei qual que é a pergunta. Coloca aí depois para eu responder. E boa noite, então, para todos que estão seguindo pelos diversos canais que estão nos transmitindo. É uma alegria muito grande poder estar aqui de novo com vocês. Muito bem, e agora Alberto Almeida conosco. Boa noite, Alberto. Beleza, estamos juntos de novo. Um pouco de açaí nesse angu aí, misturado aí com essa... o que é o arroz... não, arroz não, é o frango goiano, né? Frango goiano. Frango com pequi, de preferência. Exatamente. Tem o pequi. Tem que ter o pequi. E nos Estados Unidos é o... A internet do Alberto hoje está travando um pouquinho, mas vai melhorar. Gente, vamos orar, vai melhorar. Então, aqui para nós está travando um pouquinho, Alberto. Mas olha, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, né? Beleza? Nós vamos então começar. Nós começamos sempre com a Jussara, na sequência vem o Alberto, e depois os dois ficam aí disponíveis para responder as perguntas que vocês vão colocando aqui no chat, tá bom? Então, nós já passamos agora a palavra para a Jussara. Ok, gente, então estamos preparados para o nosso último dia, desse último encontro, que foi uma bênção, uma alegria muito grande. Nós somos gratas primeiro, evidentemente, a Jesus, nosso mestre, a Deus que nos permitiu essa oportunidade,
podermos estar aqui juntos, podermos realizar esse trabalho. A querida Ivana, que programou tudo isso com tanto carinho, e semana após semana estava aí organizando para que nós pudéssemos penetrar em todos os lares. E ao querido Alberto, que concordou também em participar, em fazer parte desse banquete de luz que nós fomos chamados a realizar. E hoje, no nosso último versículo, nós vamos falar de alegria, de regozijamento, de tudo isso que espera aquele que fielmente procura trabalhar seguindo as pegadas de Jesus. Então, esse versículo fala o seguinte: alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Nós nem vamos aqui pensar ou nos imaginar profetas, porque não somos. Mas o que Jesus está querendo nos colocar aqui é que se perseguiram até os profetas, e mesmo a Jesus, como nós sabemos, como nós também não sofreremos, sendo assim muito mais fracos, muito mais vulneráveis, muito mais imperfeitos, também essas perseguições. Mas a palavra de ordem é alegria. E é uma palavra que é muito importante nós refletirmos por causa do sentimento que deve animar todo aquele que procura seguir o Cristo. A vida é difícil, encontramos, assim, os diversos desafios, sem dúvida alguma, e estamos vivendo grandes desafios neste momento. Mas sabendo que estamos aqui para realizar o nosso progresso, sabendo que dessa vez nós viemos e começamos a compreender um pouco mais de Jesus, devemos sim ter sempre um sorriso nos lábios, porque aquele que vem disseminar, multiplicar os ensinos de Jesus, ele vem com amor, ele vem com alegria, com aquele contentamento que deve refletir em todo o seu ser. Então nós lembramos que inclusive essa alegria, esse regozijo, era aquilo que levava os primeiros cristãos para os circos, inclusive cantando, em estado de êxtase, algo que é tão difícil para nós compreendermos quando pensamos que eles seguiam para o sacrifício, entregando o seu corpo, entregando assim esse corpo material para poderem unir-se a Jesus. E quando nós falamos isso no Sermão do Monte, né, quando ressaltamos esse tema no Sermão do Monte, uma vez mais vemos que vem ressaltar o suprimir a aflição e o desespero. Agora, é lógico que para nós, no estágio evolutivo que nós nos encontramos, encontrar consolo ou alegria quando nós somos injuriados, quando nós somos perseguidos, é algo muito difícil. Mesmo para aqueles que já se dedicam a seguir os caminhos traçados por Jesus, isso representa um grande desafio. Seria muito difícil até nós dizermos que conhecemos alguém que se alegra de ser alvo de injúria, e regozijar-se, então, seria muito mais difícil. Principalmente, então, nós que estamos procurando seguir os passos de Jesus, que estamos nos dedicando aos estudos espíritas, frequentando centros espíritas, acompanhando todas essas lives, nós ainda nos questionamos quando algo de mal ocorre conosco. Perguntamos, por que Deus não nos protege? Por que os bons espíritos não evitaram essa situação? E muitas vezes nós agimos até como Pedro, que numa reação, sem dúvida alguma, perfeitamente humana, pergunta a Jesus, e isso é relatado em Mateus, 19, 27, o seguinte: e nós que tudo negamos e te seguimos, o que receberemos? Então demonstra Pedro, o que nós demonstramos até agora, porque às vezes é essa pergunta que nós fazemos também. Mas eu estou fazendo sacrifício, mas eu estou
negando, né, seguir um determinado caminho, porque hoje já me atrai um outro caminho. Mas isso eu sei que então Deus vai me recompensar, né? Os bons espíritos vão me proteger, mostrando então como nós nos encontramos ainda numa infância psicológica, porque nós ainda seguimos motivados pela recompensa e pela compensação do sacrifício. Nós lembramos, sempre eu gosto de lembrar dessa passagem de Emmanuel, que eu não lembro muito bem que livro tá, se alguém lembrar, por favor, me coloca aqui, quando mais ou menos, obviamente não são nessas palavras, né, eu vou dar a minha interpretação, né, nós chegamos nesse desejo de recebermos alguma recompensa, porque estamos fazendo aqui, né, o nosso evangelho no lar, indo para o centro espírita, essas coisas, e aí Emmanuel nos lembra que nós estamos sendo bons há 5 minutos, considerando a eternidade. Então, como já estamos querendo, assim, recompensa, né, essas compensações, como coloca aqui Pedro, né, o que receberemos, né? Numa mensagem ainda do livro, numa mensagem que se chama Vitória Real, do livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel comenta uma frase de Jesus, que é o tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? Dizendo que Jesus compreendia que todos os construtores do aperfeiçoamento espiritual não estão na Terra para vencer no mundo, mas para vencer o mundo. Por isso que Jesus nos convida a amar, perdoar, remover os laços de ódio que só vão nos trazer infelicidade. E tudo isso só pode ser conquistado através da dedicação do bem, mesmo quando nós estamos enfrentando situações difíceis. E Jesus ainda nos fala, né, que a nossa tristeza vai se converter em alegria, né? E Emmanuel comenta essa passagem numa mensagem que chama Alegria Cristã, e ele diz que nas horas que precederam a agonia da cruz, né, que os discípulos não conseguiam disfarçar a dor, o desapontamento, estavam muito tristes, como as pessoas humanas não entendiam outras vitórias que não fossem a da terra. Então, nem os discípulos ainda conseguiam interpretar aquele momento grandioso de Jesus. Mas aí Jesus fala para eles, né? Na verdade, vos digo que vós que chorareis e vos lamentareis, o mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Então, com Jesus, ele vem, né, nessas suas colocações, nesses seus ensinamentos, aproveitando cada uma dessas passagens de sua vida para nos deixar assim marcado pela eternidade, né? Apresenta essa suprema sabedoria, ensinando a ordem natural para a aquisição das alegrias externas. Então, isso representa que nós vamos passar por trabalhos difíceis, por sacrifícios, para não nos perdermos justamente na ilusão do mundo, né? E é muito importante, então, nós, quando refletimos sobre o regozijar, né, acordar o nosso coração, atender a parte que nos compete no drama da vida, sem o ódio, sem a queixa, sem o desânimo, porque a vida é o que é, as pessoas que nos cercam são o que são, nós sabemos que elas não estão ao nosso lado por acaso, né? E cada um de nós vai receber exatamente aquele quinhão de luta que é imprescindível para o nosso aprendizado. É aquilo que nos mantém assim na linha reta, né? Que não nos deixa ficar assim muito distraídos, né? Muito despreocupados. Então, quando nós temos essas preocupações, quando nós temos esses dissabores, nós usamos a nossa energia para superá-los. E muitas vezes, no momento em que usamos essa energia para superar esses problemas, nós deixamos de usar essa energia, quem sabe, para nos perder ainda mais, né? Então, aqui, a grande questão é nós sermos obedientes à vontade de Deus.
porque sabemos que os desígnios divinos sempre vão escolher aquilo que é melhor para nós, visando a felicidade eterna para os nossos espíritos. Então, através do amor, do serviço ao próximo, da boa vontade. É interessante nós pensarmos, então, nesse aspecto, né, de obedecer a Deus, amando, servindo. Meimei, ela tem um comentário naquele livro que fala do o Pai Nosso, que no trecho que diz, né, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vejam só, né? Mas nós devíamos repetir mais isso, né? Quando estamos passando por esses desafios, lembrando que Deus é amor, que somos seus filhos, dizermos a esse Pai amoroso, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então ela nos conta uma história que diz que quando Jesus estava entre nós, né? Certo dia ele recebeu a visita do apóstolo João, que ainda era muito jovem. Nós sabemos que João, né, era o mais novo da turma, né? E João chega para Jesus e disse que o seu pai, né, Zebedeu, e aí agora eu vou falar o nome da mãe, né, do João, que era Salomé, que todo mundo sempre fala, né, a mãe de João, né, a esposa do Zebedeu, então era Salomé, mas que seu pai, né, ele pediu ao João que fizesse uma viagem a um povoado próximo. Mas justamente no dia que o pai dele pediu para ele fazer essa viagem, era o dia de passeio ao monte, quando Jesus ia também, não só como, né, como temos as próprias bem-aventuranças, né, do Sermão do Monte, mas também sentava-se lá com os seus discípulos, né, e trazia os ensinamentos. Então ele estava muito triste, muito queixoso, né? E, obviamente, o que Jesus fala, né? Ele fala a ele que ele precisava cumprir o seu dever, que ele tinha aquele dever também a cumprir em relação ao seu pai, que seu pai precisava do serviço e não era justo ele prejudicá-lo. Então, obviamente, né, escutando o pedido do pai, escutando o que Jesus lhe disse, ele foi para realizar esse trabalho. E o serviço, então, ele conta que levou 4 dias, mas realizou tudo conforme tinha que ser realizado, né? Os interesses do lar de Zebedeu foi beneficiado, né? Mas quando João volta, o que acontece com o João? Ele volta daquele jeito que às vezes a gente faz, né? Tá bom, reclamo, não quero fazer, mas volto, faço, né? Porque sei que de uma certa forma é meu dever, mas volto com aquele bico, né? Com a cara emburrada, né? De que não estava contente, né? Olha, fiz porque era obrigado a fazer. E quando João volta desse jeito, Jesus olhando, né, para o semblante de João, chega para João e pede para conversar com o João. E aí pergunta para João, você cumpriu o prometido? Ele todo orgulhoso e daquele jeito, sim, claro, respondeu, né? Aí, você atendeu à vontade de Deus auxiliando teu pai? Aí João responde que sim, claro, né? Mas ainda bem contrariado, né? Acredito que eu cumprir todas as minhas obrigações. Aí Jesus vira para João e fala o seguinte, né? Calmamente, sorrindo, né? Como mestre, espírito puro. Então ainda falta um dever a cumprir. O dever de permaneceres alegre por haveres correspondido à confiança do céu. Vejam só que lição, né? Quantas vezes nós mesmos desempenhando tarefas que sabemos ser importantes para o nosso crescimento espiritual, para a comunidade, para a nossa vida espírita, a tarefa do centro espírita, desempenhamos assim sem nos lembrarmos que estamos recebendo uma dádiva de Deus para cumprirmos
com aquilo que foi o comprometimento que tivemos antes da nossa encarnação. Então, o que nós fazemos? Nós não desempenhamos essas tarefas com alegria, com regozijo, muitas vezes, né? E essa lição é importante, porque isso pode acontecer conosco. Quanto mais cedo nós realizarmos aquilo que nos compete, o que vai nos levar para a senda do aperfeiçoamento, que nós devemos fazer com alegria, porque fomos convidados. Nós fomos chamados para esse momento, para servirmos. E fazer com alegria, não por um senso de dever, de medo, porque se eu não fizer, eu vou ser punido, né? Que eram aquelas ideias, aqueles medos atávicos da punição de um Deus que se ira, né? Que apresenta os caracteres de um humano, né? Ao invés de Deus que ama na sublimidade daquele que é a suprema inteligência do universo, a causa primeira de todas as coisas. E aí Jesus fala, bem-aventurados os que chorais, porque rireis. Também Lucas nos relata nisso. Nós estamos em degredo na Terra. Nós temos uma missão a desempenhar, que pode ser, inclusive, a de dedicação à nossa família, ou cumprindo outras obrigações que Deus nos colocou. Não é fácil o triunfo no mundo, mas nós temos que procurar realizarmos o nosso compromisso, por mais insignificante que ele pareça, na certeza de que ele vai ser a base para as realizações do futuro. Eu gosto de lembrar, né, quando a gente olha assim o relógio do pulso, né? Você pode abrir aquele relógio para ver assim e encontrar a menor peça que tiver lá. Se nós retirarmos aquela peça que parece que talvez não serviria para nada, o que acontece? O relógio para de funcionar. Então, não importa o tamanho, né, da tarefa que nos foi confiada, ela é importante para nós seguirmos nesse nosso caminho. Então, nós fomos convidados para trabalhar nesta última hora. Somos indubitavelmente aqueles a quem os espíritos, vendo que estávamos cansados de sofrer, perdidos na escuridão da nossa própria inferioridade, aqueles que oram por nós, que pediram a bênção de nosso Pai Criador, para que tivéssemos mais uma oportunidade, que aceitaram recebermos como os filhos, mesmo sabendo que iríamos trazer talvez muitas dificuldades. E nós aceitamos. Mas viemos providos da instrumentação necessária para sairmos vencedores, que é essa doutrina bendita que nos ilumina. Agora, o trabalho da última hora, para que nós possamos também fazer jus ao salário daqueles que começaram já há muito tempo, requer disciplina, comprometimento, sacrifício. E sem dúvida alguma nós sofreremos o descontentamento do mundo, a perseguição, a maledicência. Mas que vamos fazer? Já há muito nós vimos negligenciando seguir a Jesus por causa das alegrias vãs do mundo. Agora nós ouvimos o chamado para colher as alegrias da vida eterna e trabalharmos pela ascensão de nós mesmos. É por isso que, se nós nos sentimos assim, mal compreendidos, perseguidos, relegados porque não temos os mesmos interesses mundanos que alguns que nos cercam podem demonstrar,
que nós temos que nos manter fiéis, constantes no trabalho do bem a realizar, ao invés de nos entregarmos ao choro, às lamentações, aprendendo o perdão, o silêncio, orando e esperando. Porque na realidade, como nos disse Jesus, né? A nossa tristeza se converterá em alegria. Então, que nos alegremos, que sigamos felizes nesta jornada. Nós temos tantos corações que nos acompanham, não é verdade? Temos tantos que nos socorrem, os espíritos que nos assistem, a esse mestre querido que vem sempre nos convidando e nos esperando para aliviar as nossas dores, para aliviar o fardo das nossas vidas. Que sigamos com Jesus, já sentindo hoje mesmo essa alegria do prenúncio do que será o nosso encontro com Jesus, quando ele chegar para nós e perguntar: filho, filha, que fizestes de tua vida? E nós pudermos responder: ah, Jesus, mestre de amor, a minha vida eu entreguei a ti. Que Jesus nos abençoe e que penetre ainda mais os nossos corações e os nossos lares. E com muita alegria, com essa emoção que ora invade os nossos corações, convidamos nosso irmão querido, Alberto, para dar continuidade neste nosso tema. Queridos amigos, nós estamos celebrando a finalização dessa jornada de trabalho, querendo compartilhar com vocês esse último tópico que nos convida a experimentar uma temática fascinante. Fascinante porque ela é consequência, ela é culminância, ela é, em realidade, a possibilidade do cume da montanha, de alguém que pode escalar essa montanha degrau a degrau, passo a passo, trecho a trecho. Portanto, é o desfrute. O desfrute é o clímax da montanha, onde a visão altaneira se faz, aonde a leveza se instala, aonde o júbilo da comunhão se concretiza. Na verdade, é um processo que deságua nessa finalidade consequente, última, que resulta na palma da vitória, no êxtase, no processo da comunhão, como resultado da síntese de vários movimentos que sincrônicos, sinfônicos, convergentes, eles nos ensejam saborear a experiência do exultamento, do júbilo. É importante que possamos meditar à luz do pensamento espírita, porque o cristianismo teve um viés ao longo do processo histórico, notadamente a partir do século III, que foi se desconectando do Evangelho naquilo que o Evangelho traz enquanto essência, a mensagem reveladora das leis divinas. Jesus é a síntese do amor que proporciona a revelação das leis que nos governam, que nos regem. Logo, a mensagem de Jesus é a boa nova, são as notícias boas,
E quando se recebe notícias boas, e se escuta, e se deixa impregnar por elas, e se deixa como que fazer delas princípios e valores que nos induzam ao processo vivencial, é natural que a alegria se estabeleça. É natural que o nosso movimento, sintonizado com as leis de amor, revele o amor. O amor, ele se traduz também por essa característica da efusividade. E ele nos devolve a possibilidade de poder dizer, observando as leis divinas, que nós estamos um com Deus. É nesse horizonte, é nesse rumo, que a estruturação do Novo Testamento, sintetizado ali nas bem-aventuranças, nos enseja hoje poder refletir. Porque o Espiritismo resgata o Evangelho não como uma mensagem que precisa ser experimentada com muito sofrimento, num viés que nos traduzisse cristãos sempre comprometidos com aquilo que há de doloroso. O cristianismo ficou recheado na manifestação oficial, nas alianças políticas que pôde estabelecer, quando ele saiu do circuito dos cristãos nascentes, da movimentação em que os cristãos, mesmo indo às feras, cantavam para obedecerem um exercício de poder, e nesse exercício de poder, numa aliança da religiosidade com o poder temporal, ou seja, dos religiosos com a realeza, haveria de transformar o cristianismo num processo de manipulação. E a dor foi impingida aos cristãos como uma dinâmica de mortificação. A alegria não poderia, portanto, ser sintonizada com Jesus. Parece que a felicidade estava interditada aos cristãos. Parece que os cristãos deveriam sempre experimentar a conexão com Jesus crucificados. Então, até hoje, ainda tem um rescaldo de um cristianismo que se divorciou de Jesus e que nos trouxe uma mensagem pesada, crucificadora e crucificante, mortificadora, dos cilícios. Uma mensagem, portanto, que nos retirou a leveza. Porque se as traves levaram Jesus ao morticínio final, como coroamento de um amor que se imolou, elas representam as asas de quem voa. E as asas representam leveza, graciosidade, salto de qualidade, rumo às alturas. Então, a proposta que Jesus nos trouxe, ela é resgatada na perspectiva do olhar dos espíritos que se nos apresentaram através de Allan Kardec como uma mensagem nova. Boas notícias, notícias vivazes, alegres. É uma mensagem, portanto, que nos refere à beleza, divorciando-nos, portanto, desse cristianismo anterior, apresentado por nós que estávamos encarnados, por certo, nessas diferentes faixas de tempo e nas diferentes ideologias que compuseram as religiões, ou nas diferentes instâncias ali do poder temporal, e que manipulávamos a mensagem e que era apresentada apenas como uma forma de cerceamento da liberdade. A mensagem de Jesus é uma mensagem alegre, leve, porque é livre, ela é libertadora. Então, a proposta que se nos apresentou Jesus quando no monte era uma proposta libertária, de leveza. Era uma proposta de usufruto.
E por isso ele conclui: alegrai-vos, exultai, rejubilai-vos. E faz menção aos profetas. Mas a menção aos profetas é para nos remeter a essa leveza que estamos analisando. Não era, portanto, as dores com que nós ficamos identificados ao longo dos séculos. Então, ser espírita cristão significa dizer ser espírita à luz do cristianismo primitivo, ou, se preferirem, à luz da mensagem vivenciada por Jesus. E a mensagem falada e vivida por Jesus era a da beleza, a do encanto, a da liberdade, a da alegria. Não era a mensagem sisuda de uma performance que nos identificasse com o engessamento, com a rigidez. A religiosidade de sempre funcionou sobre o peso das ameaças, do pecado. Satanás, até hoje, às vezes é mais pronunciado nos cultos religiosos cristãos do que a figura de Deus que Jesus revelou. Então, a proposta espírita, ela é libertadora porque ela nos permite retomar esse cristianismo de outrora e viver a leveza. Mas não é a leveza que está posta a qualquer custo, não é a leveza do improviso, do menor esforço. É a leveza de um esforço leve que nos suscita experimentar a conexão com a lei divina, porque o bem sempre é leve. O mal é que é pesado. O esforço de poder vivenciar o bem é o esforço de bater as asas e voar. A experiência do sofrimento é que nos deixa arrastados ao chão, experimentando, portanto, a dureza, a pobreza de movimentação, a lentidão, a fixação na terra. A nossa proposta é de ir aos céus, o Pai que está nos céus. O convite é para que pudéssemos experimentar esses céus. Mas o céu não é um lugar, o céu é um estado intrínseco. Viver o bem é poder viver intrinsecamente essa mensagem que nos deixa livre dos prisioneiros que estão, aparentemente, guardando no poder uma posição de pseudo-liberdade, mas que são prisioneiros do poder, que são prisioneiros da riqueza, que são prisioneiros da fama, que são prisioneiros da manipulação, que são prisioneiros de si mesmos. A proposta do Evangelho, na perspectiva espírita, no resgate do Sermão do Monte, portanto, e aqui nós podemos retomar isso para mostrar essa leveza, fazendo essa síntese admirável que Jesus nos propôs e que a gente pode agora pensar para mostrar aonde está a leveza e podendo fazer o contraponto do ego humano desconectado do Cristo interno ou do ego que está ancorado no Cristo interno. Essa é a diferença. O ego, sem o Cristo, faz o esforço, se arrasta, sofre, faz sofrer, é duro, é implacável. Mas o ego, apoiado no Cristo interno, estruturado no Cristo interno, é leveza, é encanto, é suavidade. Então, quando Jesus propõe bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes, ele nos falava para a observação, portanto, de uma virtude para que pudéssemos nos distanciar, seja do orgulho, da arrogância, da prepotência, seja da subserviência, desse movimento de autoescravização. É assumirmos o que somos, amparando-nos na realidade interior do Cristo interno, para poder vermos-nos tal como estamos no caminho do devir evolutivo que precisamos empreender a cada dia, que é leve, distante do orgulho, que pesa, ou da subserviência,
que nos amarra a uma posição de auto e de heteroescravidão. Quando nos chama a atenção de que bem-aventurados seríamos aqueles que chorássemos porque seríamos consolados, é a chamada para a compaixão, para a sensibilidade, para a expressão das nossas emoções na realidade onde estamos, saindo da insensibilidade e do outro extremo, que é o desespero, manifestações egóicas, e estarmos centrados nessa sensibilidade que nos conecta com a realidade do nível evolutivo em que nós nos encontramos, para poder deixar vazar pelas lágrimas as nossas expressões, seja de tristeza, seja de alegria, seja de sofrimento, seja de exaltação, de exultamento. Quando Jesus nos chama a atenção para que pudéssemos ser mansos, era outra vez estar ancorado do Cristo interno, porque a mansuetude traz a leveza, traz os passos da suavidade, bem diferente de uma posição que pudesse nos identificar com a permissividade ou com a violência, que são manifestações egóicas. Quando ele nos dizia que nós deveríamos ter fome e sede de justiça, e assim seríamos bem-aventurados, era observar o respeito ao outro enquanto direito, tanto quanto observar o nosso direito de poder, dialogando e vivendo com o outro, estabelecermos essa relação de dever na intersecção dos direitos, portanto, nos afastando de manifestações periféricas egóicas, aonde nós poderíamos nos manifestar injustamente invadindo o direito dos outros, ou como justiceiros, tentando ter a palma da justiça e fazendo a justiça com as próprias mãos de forma injusta. Quando Jesus nos convida a experimentar a misericórdia, dizendo que seríamos bem-aventurados, era um convite para que pudéssemos, ancorados no Cristo interno, egoicamente, humanamente, pudéssemos desfrutar outra vez dessa expressão de liberdade, longe do aprisionamento, da culpa, ou então do remorso, ou então do ressentimento ou na mágoa, muito distante também da conivência com o erro cometido por nós mesmos, com o erro cometido com o outro, o perdão, a indulgência, a tolerância, que são ingredientes que dão para a alma a cabeça tranquila de poder deitar à noite ao travesseiro e ter bons sonos e bons sonhos, pela leveza que ela confere. Quando Jesus nos convidava a sermos limpos de coração, guardarmos esse movimento de autopurificação para que pudéssemos ver Deus em tudo e em todos, era um convite à leveza de Francisco de Assis, que a tudo via com extrema leveza e pureza todas as instâncias da natureza, distanciando-nos, portanto, desse homem que está focado apenas para baixo, olhando-se como se fosse um animal precário, condenado, portanto, ao peso do sofrimento, arrastando-se, ou então procurando nos distanciar de um comportamento que é egóico, ruim, que é o perfeccionismo, de querermos ser perfeito de improviso, numa mágica, enquanto manifestação do ego, porque o perfeccionismo sempre está relacionado a uma tentativa de burlar a evolução, negando o que somos para chegarmos logo no processo da perfeição. Não. Era limpar o coração todos os dias. Quanto mais limpo, mais clareza. Quanto mais limpo, mais transparência. Quanto mais limpo, maior a interação com as leis e maior desfrute. Quando Jesus nos convidava a sermos pacíficos e que bem-aventurados seríamos, era outro convite a que pudéssemos cultuar a paz, distante, portanto, da beligerância, dessa agressividade destrutiva que coroa o mundo, mas também distante da manifestação egóica da passividade, que contempla o violento e se mantém alheio a ele, como se pudesse ficar livre das consequências do mal. No movimento, portanto, de cristalização, de indiferença ao bem que deveria ser feito. Ser pacífico.
Guardar a paz como estratégia de vida. Aquele que guarda a paz dentro de si, ainda que haja guerra em torno, tem a certeza de que a paz existe porque experimenta o estado de paz. Quando Jesus nos convida a sermos os bem-aventurados, mesmo quando perseguidos, injuriados, caluniados, era para demonstrar que quando estivéssemos alinhados nessa posição, nós evocaríamos dos outros que estão numa posição antagônica, os nossos oponentes, ou adversários, ou até mesmo inimigos, a inveja, o ciúme, o processo da projeção das suas dores sobre nós, e de que isso faria parte do nosso caminho, como sendo a dinâmica de viver o bem e a leveza nas modalidades mais delicadas do amor, que é o sacrifício, a renúncia e o devotamento, que não é masoquismo, que não é sadismo, que o cristianismo se impregnou. Porque você receber uma tentativa de agressão do outro, quem está louco é o outro. Quem está dominado pelo ódio é o outro. E ser capaz de morrer como uma Mahatma Gandhi, que mesmo não sendo cristão, alinhado com as leis de amor, estava alinhado com o Cristo interno dele, é capaz de dizer, oh meu Deus, quando é assassinado. Expressão que dizia do quanto, no momento da morte, faz o hindu, que segue o hinduísmo, o quanto ele está conectado com a divindade, mesmo sendo assassinado. Assim, quando Jesus propõe a alegria, eu quero convidar você a pensar de que o Espiritismo é uma doutrina de alegria. Não é uma doutrina onde você empurra o outro para o bem, ameaçando com o mal. Onde você induz ao amor, ameaçando com a dor. O Espiritismo não é um espaço onde o trabalho do espírita deve ser peso. Não é uma obrigação obrigatória, significando, portanto, amarras. Desfrutar do trabalho da alegria. Cada movimento, seja na atividade cristã, dentro do espaço espírita ou fala dele, é um espaço que deve nos convidar ao exercício da tranquilidade, da simplicidade, ao exercício da aragem e não da ventania, que é capaz de poder promover carícias e promover o bem-estar em quem é beneficiado por ela. Ser cristão, na perspectiva espírita, portanto, é poder viver a alegria mesmo quando visitado pela dor. Pela dor do devotamento, que tem que ser exercido, pela dor da renúncia, que precisa ser levantada, ou pela dor de um resgate que precisa ser feito num processo de purificação interior, em razão dos débitos escabrosos que outrora podemos ter estabelecido na conta da nossa caminhada desatrelada do amor. E agora, tendo a oportunidade de revisitar essas questões, no movimento de limpeza, de ser limpo do coração, essas emergências vêm na dor que vem na saúde, na dor que vem no lar, na dor que vem na profissão, na dor que vem no estado social, e sem nenhuma acomodação, sem nenhum conformismo, experimentar nessa dor o que ela precisa ensinar, sem idolatrá-la, e fazer dela o dom que nos dá a possibilidade de, mesmo sofrendo, brincar com a dor. Ironizar, no bom sentido, a dor. Fazer da dor a companheira que nos entretece, poder descobrir o amor num volume muito maior, porque essa é a finalidade da dor. Poder olhá-la e dizer, que bom que você chegou para me deixar mais feliz, porque o que você me precisa me ensinar, eu vou aprender tanto quanto possível, o mais rápido possível, para poder diluir-te, a fim de poder ficar apenas com o ensino que tu vieste me trazer. Ensino esse, numa companhia de alguém que acirra a tua depuração de uma enfermidade que suscita um resgate,
de uma pessoa que te calunia e te dá a oportunidade de trazer com que o teu ego mais se ceda ao teu Cristo interno. Dessas ocorrências do mundo, que nos chamam, portanto, em nível de sombra, a que possamos acender a luz. Então, a proposta espírita, ela deve coincidir, portanto, com a alegria do que Jesus falou. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu não venci no mundo, eu não venci os outros. Eu venci o mundo. Nós somos chamados a vencer o mundo interno. A nossa alegria não é porque a gente está vencendo os outros. Não é, portanto, um combate com os externos. A nossa alegria é da autossuperação. É de que subimos um degrau a mais da montanha, procurando cultivar essas virtudes que nós alinhavamos aqui, en passant, que é aquelas que Jesus qualificou como bem-aventuranças, como a caminhada, como a andança. E à medida que você vai subindo, essa alegria vai se ampliando, até que o exultamento acontece quanto mais nós nos aproximamos no cume. No cume para essa jornada, porque haverão outras montanhas que deveremos seguir subindo até alcançar a perfeição, mas não tenhamos pressa. Apenas tenhamos atenção e ajustemos o passo. Porque o desfrute não vai ser lá quando chegarmos, é hoje, quando conseguimos dar o bom passo. Já é agora, quando eu conseguir destruir um ódio dentro de mim mesmo, erradicar uma culpa que estava muito insistente, quando eu conseguir superar uma impaciência, quando eu conseguir sair de uma subserviência, quando eu neguei esse masoquismo que insiste em fazer-nos cristãos pelo sofrimento, coisa horrorosa, ou esse sadismo que faz com que a gente judie das pessoas, dominando-as com a mensagem do medo, para tentar auferir elogios. Não, o cristianismo não está nessa posição à luz do pensamento espírita. Não é, no entanto, uma leveza da despreocupação. Não é a ternura de uma mensagem que se coloque alheia às suas responsabilidades. Não é uma alegria que se confunda com euforia. Euforia é um estado patológico. É uma alegria que aponta para o entusiasmo, para esse júbilo gracioso. Então, a proposta que o Espiritismo nos traz, quando evoca o Sermão da Montanha, é para que possamos ser conhecidos pela capacidade de podermos estar fazendo valer essas virtudes alinhavadas, que todas elas, por si só e juntas, confluem para que possamos expressar alegria. Quão alegria está quando você consegue dar um telefonema para alguém com quem você estava de mal, no estado de gelo, e você rompe isso fazendo uma movimentação. Quanto conforto nós sentimos quando nós conseguimos sair de nós mesmos para auxiliar alguém que está em estado de necessidade maior. O Espiritismo cunha uma palavra que eu costumo dizer que é o traje de gala, que é a junção de todas essas virtudes, que é a manifestação do amor na forma da caridade. O espírita traz a caridade como a palavra que caracteriza o pico da montanha. Todas as vezes que nós conseguimos associar essas virtudes como uma grande guirlanda e conseguimos fazer a oferenda num exercício, portanto, de leveza, de liberdade e de consciência, nós desfrutamos do júbilo, nós desfrutamos da alegria, porque é caridade, essa palavra que configura isso é caridade. Porque é o amor que junta suas diversas cores na paleta para poder expressar-se grandiosamente. Caridade essa, portanto, como traje de gala, que juntando essas virtudes, a cada dia nos enseja a salvação. Na linguagem kardeciana,
Numa outra linguagem, a libertação, porque ela nos torna livre de nós mesmos, não é livre dos outros, é livre de nós mesmos, egoicamente. É quando o Cristo interno vai se sobrepondo. O ego cede e ele morre. Ou seja, o ego passa a ser servo dessa dimensão essencial. E nós comparecemos na vida, vivendo como todo mundo vive no mundo, porém, do jeito que Jesus nos convidou a viver. Ou seja, participando de todos os eventos, de todas as circunstâncias existenciais, sociais, vivendo encaixado dentro do mundo, porém de um modo específico, especial, que chama a atenção não pelo traje, não por símbolos, não por determinados adereços, mas pelo comportamento, que nos revela seres que estamos conectados com a divindade pela forma como lidamos com as diversas demandas que são trazidas de fora. Eu não estou falando de perfeição. Eu não estou falando de que esse convite é para que, em sendo espírita, nós sejamos esse ser acabado. Não. É para que possamos ir fechando ciclos. E nós, em relação a nós mesmos, não aos outros, nós possamos ir dando os novos passos, subindo um novo circuito nessa espiral que vai na direção do cume e podendo alinhavar a cada passo e a cada movimento de que nós estamos cada vez mais conectados com Cristo interno e, portanto, conectados com Jesus. O nosso link com Jesus se dá através da nossa intimidade. O Cristo interno, que comparece iluminando o ego e fazendo com que a caridade seja exercida, e aí há um encontro divinal. Aí há a vitória nossa sobre nós mesmos, em profunda comunhão com Jesus, no atendimento ao outro, ao próximo. Aí nós concluímos a mensagem que ficou na tradição judaica e que o cristianismo evocou quando Jesus reencarnou. É o amar ao outro, expressando o nosso amor. E quando a gente ama o outro como nós nos amamos, nós estamos, então, na comunhão com a divindade, estamos amando o divino. Portanto, alegrai-vos, é a proposta espírita. O espírita que fica de mau humor, que trabalha dando bronca nos outros toda hora, que está sempre reclamando, que está sempre se queixando, ele ainda não encontrou o espiritismo, muito menos o Jesus, a proposta espírita. As pessoas mais consagradas no movimento iluminativo, ela tem essas características, elas não se queixam, não ficam lamuriando, não ficam lamentando. Ela tem dores, elas partilham os seus sofrimentos, mas elas não ficam derramando ácidos em nome do trabalho que fazem, das tarefas que realizam. Não. Às vezes estão com dores, estão sorrindo. Compartilham as dores com os outros, porque não são masoquistas. Vão buscar o alívio para o seu sofrimento, mas não estão usando a sua dor para impressionar os outros, para seduzir os outros, ou para emprestar uma falsa mensagem de que elas são pessoas que se sacrificam por Jesus. Porque o sacrifício não é para os outros, é interno. É o sacrifício, é o processo da transformação. É leveza, não é lamúria. Espíritas que somos convidados a ser, estamos conclamados pelo Espírito da Verdade ao primeiro mandamento, amai-vos. E o amai-vos é a síntese que Jesus postulou do Sermão do Monte, e que culmina com essa celebração de identificação com os profetas através do júbilo, da comunhão, que conecta-se com as várias gerações, perde a visão do tempo e transforma a alegria indimensional, o êxtase, que se manifesta não lá, num céu lá, mas num céu aqui, não quando a gente morre, mas no aqui, no agora, não para ir para nosso lar, é para estar em nosso lar, ou numa colônia equivalente, na experiência do amor
que conecta-se e ultrapassa limites e vai além das estruturas ruins e da câmara de retificação que atende nosso lado os sofridos. Ao contrário, é estarmos já aqui no céu atendendo o inferno daqueles que estão caminhando conosco, compartilhando que conseguimos reunir com aqueles que estão nas câmaras de retificação ao nosso lado na Terra. Essa é a mensagem de Jesus, essa é a proposta para o cristianismo, essa é a proposta que o Espiritismo evoca, de podermos experimentar a delicadeza de sermos a luz que brilha, não para que os outros nos vejam brilhar, mas para que os outros reconheçam a divindade em nós, como Jesus propôs, para que, através da nossa relação, a pessoa se conecte com o divino que está refletido em nós. E a alegria de poder fazer isso é, por assim dizer, o nosso salário desde agora e que se segue para sempre. Pois é, que bom, né, gente? Muitos comentários, viu, Alberto? O pessoal todo adorando e lamentando, viu, Jussara? Porque hoje é o nosso último episódio, mas nós temos novidades que nós vamos contar daqui a pouco. Eu quero começar, a Stefânia falou contigo, né, para não deixar de respondê-la. Ela fez um comentário aqui que eu achei interessante, nós poderíamos refletir. Quem faz demais com alegria e satisfação incomoda quem faz pouco, pois mostra demais quem faz muito e evidencia quem não faz nada. Vejo muito isso no serviço público e no centro espírita, fazer por obrigação. É isso, gente, quem faz muito incomoda quem não faz? Sempre, né? Esse é que é o problema, né? Enquanto a gente não vê... porque quantas outras pessoas não estão fazendo, é fácil a gente dizer, eu não faço porque ninguém consegue. Né? Então, olha em volta, ninguém está conseguindo fazer, ninguém faz. Aí aparece um, né, que faz. Aí é lógico que esse um que faz põe por baixo a minha teoria de que não é possível fazer porque ninguém faz. E, obviamente, isso incomoda, né? Agora, é por isso que, nesse sentido, dentro da passagem, né, do versículo que nós estávamos analisando hoje, nós acabamos encontrando também, justamente, né, essa perseguição, as pessoas que acabam gerando problemas, porque... nós chegamos e mostramos um caminho. Então, até que elas façam aquele caminho de dizer, bom, mas então se ela está fazendo é porque tem um jeito. Deixa eu ver como é que eu posso fazer também. Então, é isso que nós deveríamos ser, né, dentro, inclusive, do que o Alberto acabou de dizer, né, a fazer essa nossa luz, que na realidade ela vai servir de guia para os outros, né? Então, cada um de nós, à medida que nós vamos conseguindo realizar algo de bom, está ensinando o outro de que, puxa, é possível, eu posso fazer também, deixa eu ver como essa pessoa fez. Mas, por enquanto, ainda o bem incomoda, porque eu também não quero sair da minha zona de conforto, né? Era gostoso falar, não dá, não consigo, ninguém faz. Mas não é assim. Agora nós vamos fazer o quê? Vamos parar porque as outras pessoas estão se incomodando porque a gente está andando para frente? Não podemos. Então, vai embaixo de seja do que for, você continua, segue adiante, porque não dá para parar, não. Nós já paramos muito tempo, já perdemos muito tempo, agora não dá para parar. Muito bom. Alberto, a Rita. Sim. De que às vezes a tarefa ela pode ser tomada como um peso e não como uma graça. Então, quando a gente toma como um peso, as pessoas, às vezes, emprestando esse significado, elas rejeitam a tarefa. Elas acham que a tarefa é para os outros. Então, essa relação de como é que a gente olha uma ação do bem, seja institucionalizada ou não, ela nos faz declinar. É como se nós estivéssemos fazendo algo que fosse ruim, pesado, e fosse para os outros e não para nós mesmos,
Então, a gente entra no movimento de acomodação, de distanciamento. Então, eu penso que uma das formas de contribuir é de revelar o quanto a atividade ela é uma honra de ser feita. Ela não é um peso, ela é uma catapulta. Se a gente consegue fazer esse movimento, talvez a gente desperte o outro, não para trabalhar como a gente trabalha, ou mais ou menos, não, é para que o outro entre em ação. Porque também ficar policiando os outros, o que é que os outros estão fazendo, e ficar cobrando dos outros, a gente acaba fazendo equivalências que não se equivalem, porque a gente começa a fazer comparações. Então, a gente acaba oprimindo as pessoas. E as pessoas acabam vindo para a tarefa tocadas pelo chicote simbólico, ao invés de pelo prazer da descoberta de que aquilo faz bem para a pessoa. Quem faz o exercício do amor para o outro, desfruta do amor. O amor não é para o outro. O amor é de quem oferta. O outro pode até nem se valer disso, nem aproveitar, nem valorizar. Mas eu não deixo de aproveitar o exercício que eu fiz com o outro. Então, eu penso que, na perspectiva espírita, a gente pode despertar alguém para a importância do que é exercitar uma tarefa para si mesmo, para a honra de poder ser um trabalhador do Cristo. Um trabalhador do Cristo pode ser, portanto, que tenha potencial, ele pode ser sensibilizado para isso, mas se ele for tocado, oprimido, obrigado, aí já não funciona da mesma coisa, porque ele faz constrangido, ele não faz no movimento de liberdade. E essa história de que o trabalho é alguma coisa que está relacionada à nossa escravidão, ancestralmente, arquetipicamente, ela nos cria uma certa alergia com o trabalho. Então a gente faz um movimento de renegação, porque aquilo é como se fosse uma coisa para os escravos, para os servos, para as pessoas menores. A gente esquece que Jesus agachou-se para lavar os pés dos discípulos e disse que aquele que quisesse ser o maior, quando estava vindo a discussão do poder, fizesse o menor. De que ele, sendo essa estrela de primeira grandeza, veio e renasceu ali, num povo pequeno, quase anonimamente, porque foi de improviso, num povo escravo. Olha lá o ato de servir. Então, eu penso que essa nossa relação de trabalho com os trabalhadores espíritas, aqui falando para a agremiação espírita, mas podendo ampliar para a ampliação cristã, ela precisa ter esse olhar, porque senão nós corremos o risco de ver pessoas espíritas que trabalharam 20, 30 anos e no final estão amargas, azedas, que ninguém as aguenta, porque elas também não se aguentam. E elas se revestiram de pessoas com a mesma trava que elas. Então, como é que um trabalho de 30 anos no campo do bem, em qualquer religião, pode deixar uma pessoa infeliz, pode deixar uma pessoa para baixo, uma pessoa sem vontade de viver, uma pessoa... É impossível poder... Isso é uma profunda contradição com a mensagem de Jesus. Então, é como se pudéssemos olhar a irmã Dulce hoje, antes de renascer, e pudéssemos ver, no fim, ela em crise existencial. Não faz sentido. O Divaldo Franco, por exemplo, ou Chico Xavier, e tivesse decepcionado com a vida, numa apatia, num tédio, que não valeu a pena. Como não valeu a pena? Então, não viveu o cristianismo. Então, é esse tipo de movimentação e de pessoas que existem nas fileiras do cristianismo que não abraçaram a tarefa por o amor a si mesmo, amando o outro. Amaram porque foram constrangidas por medo de Satanás, para não ir para o umbral. Aí não funciona, não funciona. É peso, é peso. Alberto, quando nós nos lembramos dos primeiros cristãos, que logo que tinham contato
com o Evangelho de Jesus, né? Especialmente aí, fruto do trabalho de Paulo, né? Nas suas viagens, nas suas peregrinações, eles se transformavam e eles passavam por verdadeiros sacrifícios, né? Pelo Mestre, porque acreditavam na mensagem de Jesus, com coragem, com fé. E hoje nós percebemos que nós temos aí tanta coisa à nossa disposição, a mensagem de Jesus esclarecida ainda mais para nós pela doutrina espírita. O que nos falta para termos aquela fé e aquela coragem dos primeiros cristãos? Eu penso que nós estamos muito tragados por uma cultura do mundo que é demasiadamente materialista, cujos apelos às exposições, à visibilidade, à riqueza, à sensualidade, de tal modo criam uma cultura mundial que nós, em sendo espíritas, perdemos muitas vezes a conexão com a cultura espírita. A cultura espírita não é a cultura que combina com o mundo. Então, ao invés de nós levarmos a cultura espírita para o mundo, a gente traz a cultura do mundo para dentro do movimento espírita, ou para dentro das nossas atividades espíritas. Temos o inverso. E aí surge isso que você está dizendo. É uma verdadeira contradição. É uma contradição porque o nosso movimento é contraditório. Se examinar, por exemplo, Francisco Cândido Xavier, que já desencarnou e a gente pode falar à vontade, a gente vai ver o Chico, qual foi a movimentação do Chico na Terra. Eu tive a oportunidade de visitar o Chico. A singeleza daquela casinha que mal cabia ali o que 30 pessoas, naquele salãozinho dele, não cabia talvez 30 pessoas. Na feição simplória, na forma como a atividade era conduzida, mas aí dentro tinha um luzeiro. Quando o Chico Xavier, no final, que só tinha um armário falando do desapego dele, eu tive a oportunidade de entrar na casa do Chico, que vivia com o seu sobrinho, naturalmente. Era de uma simplicidade. Então, um homem que tinha possibilidade de ter uma indo para a Rússia, um convite, nosso presidente da FED, quando dizia que a proposta correspondia a 50 casas populares para ele para a Rússia, submeter aos estudos da parapsicologia. E veja, naquela época, Chico titubeou, porque ia a serviço do trabalho do bem, né? Não era a tarefa dele lá. E quando ele era uma sinalização onde era a tarefa dele, qual era o lugar do Chico. E a gente vai vendo esse homem comum, nós, espíritas cristãos, de como é que ele viveu no mundo. Ele foi aos Estados Unidos, mas ele não voltou como voltou Valdo Vieira. Ele conheceu Nova York. Tem uma carta do Chico a um parente, onde ele narra, ele faz menção a Nova York e diz que difícil era ser espírita em Nova York, naquela cidade que era noite e dia brilhando, porque era o dia a movimentação frenética e à noite com as luzes. Nova York não dorme. A Jussara mora lá, pode depois complementar aí. E ele dizia: eu prefiro os meus bancos em Pedro Leopoldo, tomando meu café. Ele viu todo aquele frenesi. Não era nenhum desprestígio. Ele chama da selva de pedras, né, porque dos edifícios, dos arranha-céus. E ele faz uma comparação, e eu acho interessante, ele vai para a simplicidade, aonde ele deveria medrar, desenvolver. Outros têm uma outra. Ou seja, é o meu reconhecimento aonde eu preciso viver o espiritismo. Porque se ele tivesse que viver em Nova York, ele teria reencarnado lá.
Mas ele poderia ter sido encantado por Nova York, por conhecer um país de primeiro mundo, e sair do Brasil. Tinha toda essa possibilidade. Como ele era bem quisto por todos. Não, ele veio para poder trazer o espiritismo para o mundo. Ele não foi seduzido e vencido pela cultura do mundo que deforma, às vezes, o ambiente espírita e o espírita. Então, eu acho que nós precisamos estar muito atentos, e eu estou falando isso para todos nós que somos espíritas, não estou me excluindo disso, o quanto nós precisamos estar atentos para que essa mensagem que a Ivana nos traz, quanto pergunta dos cristãos primitivos, elas possam ser repetidas hoje. Não repetidas daquele mesmo jeito, porque se Paulo de Tarso estivesse hoje, ele estava andando de avião, estava usando internet, estava fazendo live, tranquilamente. Se Kardec tivesse, estava usando todos os recursos. Não é os recursos, não é os bens que me ficam a meu serviço, é o quanto eu sou tragado pelos bens. Os bens deixam de ser meios para ser fins. E aí eu me perco do meu Cristo interno, já que eu falei disso, e fico agarrado no meu ego. E aí eu me desconecto de mim mesmo. Aí eu sou um espírita fake. Eu sou um cristão primitivo fake. Então, eu já atendi e conheci no movimento espírita espíritas que foram para o circo, mas esperavam que Jesus viesse salvá-los e ficaram revoltados porque morreram. Não foram todos os cristãos que entraram no circo que estavam com ânimo da alegria verdadeira. Estavam aqueles pensando no corpo, que iam ser salvos no corpo. E eu atendi já espírito e já conheci amigos que viveram essas experiências, que me confidenciaram e disseram da dor que foi do cristianismo nascente, porque entraram no circo, mas estavam sendo esperados que Jesus viesse salvá-los no corpo. Então, às vezes, é isso que nós estamos vivendo aqui. Esses cristãos de meia expressão daquela época, hoje nós estamos aqui. Nós queremos servir a Deus e a Mamon e queremos, ao invés de colocar Mamon a serviço de Deus. Então, é por aí que eu vejo essa questão que você trouxe, que é muito pertinente. Perfeito. Jussara Rita pergunta: uma pessoa dependente de droga é um aflito? Rita, com certeza, né? Porque tudo que nos domina, né, principalmente quando nós estamos falando no campo da matéria, pode nos trazer aflição, né? Então, todo o nosso aprendizado no campo espiritual é nós aprendermos a viver no mundo, né, a nos relacionarmos no mundo como é necessário por essa jornada que nos encontramos agora na fisicalidade, mas compreendendo que é para nós usarmos essas experiências em favor da nossa espiritualidade. E tudo aquilo que nos escraviza, né, que nos escraviza a matéria, então nós estamos falando agora aqui de um vício, né, que nos escraviza, é claro que vai nos trazer a dificuldade, vai nos trazer a aflição, não só da própria necessidade, né, orgânica das próprias células que vão requerer a substância, mas também a nossa colocação em relação a tudo isso e o quanto isso vai impactar em todo o nosso desempenho em relação àquilo que nós viermos conseguir. Então, quando nós estamos numa situação de vício assim tão difícil, tão grave, né, nós temos que procurar de alguma forma vencer, né? Por isso que é sempre muito importante o auxílio da família, o auxílio da sociedade, né? O entendimento espiritual, porque nós sabemos que tratar um vício só pelo aspecto físico, nós podemos não ter muito sucesso em nos livrarmos desse vício. Tratar só pelo aspecto emocional, psicológico, a mesma coisa. Tratar só sobre o aspecto espiritual, a mesma coisa. Nós precisamos unir, né, nesse tripé de emoção, psicológico, né,
físico, né, a dependência física, mas também a parte espiritual, não só para nos dar suporte, mas também para nos ajudar a não mais fazermos as conexões espirituais que também agravam ainda mais. Então é sim um aflito, né? Mas todos nós vamos ser resgatados, todos nós vamos ter oportunidade de cada vez mais nos melhorarmos. Então, quando virmos aos nossos irmãos e irmãs que se encontram, então, presos a qualquer um dos vícios da matéria, temos que orar muito por eles e ajudar naquilo que nós pudermos, porque eles vivem, sim, em aflição, em dificuldade. Olha, a Sônia traz uma pergunta interessante aqui para você, Alberto. Alberto, o cristianismo será novamente perseguido? Como o Ocidente pode vivenciar o cristianismo acolhendo refugiados que trazem a lei dura de seus profetas e não respeitam os que diferente pensam? Eu penso que o cristianismo perseguiu e vai ser perseguido ao longo do nosso processo histórico, que é a nossa condição humana. Não podemos comparar os islãs numa pretensa fidelidade a Maomé ou ao Corão, que se lançam para cometer os atos terrorísticos em perseguição aos cristãos, porque são movimentos bem isolados. Não representam o ideal do Corão, não representam a doutrina que os islãs professam, como os cristãos, que ao longo de toda a história perseguiram os árabes, os mouros, e fizeram chacinas nas cruzadas, não representavam o Cristo. Então, nem o Evangelho. Então, hoje, nós encontramos essas contradições que se fazem pontuais, porque se você vai no seio de cada doutrina, elas têm um processo de identificação. Porque todos esses grandes homens, grandes emissários que trouxeram uma mensagem e que depois foram coordenadas e corporificadas e constituídas em doutrinas religiosas, elas guardam o ascendente divino e elas sempre impulsionam o homem ao bem. Mas isso não exclui que o homem empreste sua própria interpretação e coloque todos os seus desajustes uma movimentação ao seu talento e faça atitudes em nome de desta ou daquela religião em completo acordo com os princípios dessa religião. Então, nós não podemos e nem devemos entrar nessa, de querer achar que agora os árabes vão perseguir os cristãos e que vai haver uma guerra e que os cristãos devem ser um movimento contrário. Não, eu penso que isso nós estamos reforçando minorias, vamos usar uma força de expressão, minorias pontuais, mínimas, que se manifestam, são quadros absolutamente patológicos, às vezes psiquiátricos, e que não tem nenhum sentido olhar-se do ponto de vista da generalidade e querer reproduzir as extraordinárias guerras que houveram ao longo da Idade Média, onde os mouros avançavam, destruíam os cristãos, depois os cristãos destruíam os árabes, nessa movimentação que se fez muito triste, muito cinza ao longo da história. Eu quero dizer que nós vivemos num mundo polarizado hoje, e essas ocorrências se dão no campo de futebol, elas se dão no campo das raças, no campo do sexo, no campo da religião, não poderia estar separado. Mas esse divisionismo, essa intolerância que se generalizou, ela faz parte de um movimento de liberdade, onde nós estamos aprendendo a poder conviver com a diversidade e estamos sendo chamados a fazer um movimento de inclusão da fraternidade, da liberdade e da solidariedade em outras bases. Essas situações pontuais, nas diversas áreas que eu citei, elas não vão se constituir em leis, em generalidades, elas continuarão sendo
situações pontuais para que possamos estar olhando o ser humano de uma forma maior. E as minorias que hoje são perseguidas ou que são excluídas das sociedades, seja no campo ético, religioso, político, social, sexual, elas serão inclusas no movimento de regeneração para onde nós caminhamos, quando o ser humano deixa de ser avaliado pela aparência e passa a ser valorizado pela essência. E na essência nós todos somos irmãos. Estamos judeus, estamos palestinos, estamos homens, estamos mulheres, estamos negros, estamos brancos, estamos cristãos. Se você reencarna no seio da Arábia Saudita ou outro país árabe que seja bastante fechado, nós seremos árabes, vamos cultivar o árabe. Mas seremos árabes, por certo, se formos cristãos, seremos bons islãs e vice-versa. Olha, pessoal, a gente tem visto aí os comentários, né, que hoje o áudio do Alberto está cortando muito. Infelizmente é por problemas da internet, né? Isso acontece, às vezes a internet está oscilando, não está bem, e a gente não tem o que fazer nada, né? Só pedir a Deus, orar. Ajuda, Senhor, para que fique bem. Vamos dar um passe nesse computador do Alberto na internet para que melhore. Mas nós estamos conseguindo compreender, penso que todo mundo está conseguindo compreender. A Jussara gostaria de comentar também, né, Jussara? Então, nesse sentido, o espiritismo é realmente extraordinário, né? E é só uma questão de nós conseguirmos fazer com que ele penetre mais nas diferentes nações. Aqui nos Estados Unidos, nós recebemos e temos pessoas que frequentam as nossas casas espíritas que são muçulmanos, que são judeus, e tivemos a oportunidade de ficar conversando com eles, até inclusive um muçulmano, em que ele estava explicando o seguinte, né, e também a mesma coisa meio parecida com o próprio judeu. Eles aceitam Jesus, eles acreditam que Jesus é o profeta. Ele é um profeta, e um profeta a ser seguido e valorizado. O que eles não aceitam é o Jesus que a Igreja Católica apresenta, que na realidade seria Deus, representando a Santíssima Trindade. E às vezes eu costumo até falar que, nesse sentido, nós temos mais problemas, né, em encontrar uma afinidade com o cristão que não aceita o Jesus como o Espiritismo apresenta, que é nosso irmão maior, esse espírito puro, mesmo governador do nosso planeta, mas que também começou simples e ignorante como nós, passando pelo processo de evolução, e que nos ofereceu esse caminho para segui-lo e crescermos, né? Então, para o católico, que é muito realmente, né, ele não se conforma com essa colocação do espiritismo que Jesus é um irmão, que Jesus não é Deus. Mas já para o muçulmano e para os judeus, eles falam, esse Jesus que você apresenta, esse Jesus nós também respeitamos. Esse Jesus nós também acreditamos ser, né, como filho de Deus, sendo um profeta, mas não como sendo Deus. Então é uma questão de nós agora conseguirmos colocar e passar não só essa nossa linguagem, mas esse conceito que é tão importante para poder fazer essas conexões, e obviamente nos casos do espiritismo que nós não desrespeitamos nenhuma das outras crenças, né? E então nós estaremos fazendo com que essa ponte, né, entre essas diferentes ideias, esses diferentes entendimentos, elas acabam fazendo com que nós possamos cada vez mais estarmos perto uns dos outros e respeitando uns aos outros. Muito bem. Pessoal, hora de nós fazermos alguns convites, não é? Que nós sempre fazemos às quartas-feiras. Na sexta-feira, às 17 horas, nós temos aí o último episódio dessa série de estudos sobre o comportamento suicida na infância e na adolescência. Então, sexta às 17 horas, não é? Nosso último episódio dessa série. Depois nós temos mais tarde, na sexta-feira também, falando sobre a jornada de Paulo de Tarso, né? Vamos conhecer mais sobre a vida desse espírito tão importante para nós, não é? Esse grande divulgador do cristianismo nascente. Fica o convite às 21 horas,
nós estaremos juntos aqui. E a gente acompanhou aí o chat, né, as pessoas se expressando, né, dizendo, puxa vida, e agora, né, quarta-feira, o que nós vamos fazer quarta-feira? Esse é o último episódio e tal. Então, nós queremos primeiro dar esta novidade aqui, olha. Na próxima quarta, nós começaremos uma nova série de estudos do IGESE com o Álvaro Morderray e o Jorge Alahá. Como vocês sabem, esses nossos irmãos, eles são espíritas, mas também são judeus. E eles entendem muito, tanto de cristianismo quanto de judaísmo. Então, eles farão uma perspectiva histórica, né, mostrando aí um pouco, desde Moisés até Kardec, e eles vão trazer verdadeiras pérolas para nós, nos ajudando a compreender um pouco, né, sobre o judaísmo, que era a religião do povo de Jesus, quando ele esteve aqui conosco, né, nasceu lá entre os judeus, e também essa relação com o espiritismo, fica aí o convite. Mas também quero dizer que em janeiro, coloquem na agenda de vocês aí, no dia 13 de janeiro, é uma quarta-feira, nós começaremos uma nova série, e a Jussara estará conosco aqui. Nós faremos o estudo da terceira parte de O Livro dos Espíritos, sobre as leis morais. Então, serão 12 semanas em que estaremos aqui com Jussara, com Eulália Bueno e com Rafael Lavarini. Tá? Então, já fica aí o convite. Botem na agenda. Também. E com o Álvaro. E com o Álvaro Morderray, exatamente. Então, estaremos juntos aqui, né? E, com certeza, ano que vem, nós teremos outras oportunidades de estudarmos juntos com Jussara e Alberto, como foi desta feita, né? Que vai ser maravilhoso. Nós já precisamos partir para o encerramento, nós já estamos com 1h31 de live, então eu gostaria de passar para a Jussara para que ela possa fazer as suas considerações finais. Olha, enquanto nós estávamos aqui falando, o Alberto falando, a Ivana, eu tive a oportunidade de acompanhar aqui tudo que vocês escreveram. Confesso que fiquei extremamente emocionada com os comentários de vocês, mas ao mesmo tempo mais ainda motivada para continuar esse trabalho que é tão necessário para todos nós. Então, queria agradecer muito o carinho de todos que nos acompanharam durante essas 10 semanas, por todos aqueles que estão por trás dos bastidores, como a Graça, que fica lá ajudando o Alberto, né? Assessorando, todos os que estão trabalhando aí nos canais também, para que possa chegar a todos os lares. A você de novo, Ivana. Alberto, foi uma alegria tão grande poder trabalhar com você, me senti muito perto e senti realmente que foi assim um ótimo desenvolvimento esse nosso estudo, e só posso ter muita gratidão a Deus por essa oportunidade, aos amigos espirituais que nos levaram a essa inspiração, a este momento, a conseguirmos conciliar todas as agendas e fazer esse trabalho. Então, muito obrigada, até breve, em janeiro vocês já sabem que eu volto, né, para cá, e depois a gente, mais tarde, aí para o resto do ano, a gente laça o Alberto de novo, né, Alberto? Isso mesmo, mas com certeza o Alberto tem uma programação riquíssima também de trabalho, de lives, de estudos. Eu vou passar para o Alberto para que ele faça as considerações finais e aproveite e divulgue para a gente, né, o que nós temos aí pela frente, tá? Áudio bloqueado. Sábado, eu quero convidar vocês, nós temos um programa chamado Filigranas de Luz, às 19 horas, todo sábado, época de pandemia, onde a gente narra uma historieta e faz um comentário sobre ela. No Instagram, são uns 30, 40 minutos no máximo. Eu quero avisar aos internautas que não sabem dessa atividade. Outro convite que eu quero fazer aos amigos internautas é que nós estamos abrindo a terceira turma do Cuidando da Sua Criança Interior. Agora, em janeiro, já está tudo alinhavado. As inscrições vão começar quando, querida? Em dezembro, né, Simone? Em dezembro vão começar as inscrições, mas já há um cadastro volumoso e você pode, se quiser, se cadastrar. Não é se inscrever, é se cadastrar no meu Instagram. No Instagram tem um íconezinho, você lá faz um registro do seu nome, e-mail e telefone, eu acho, e pronto.
E aí você vai ter prioridade de ser chamado. É lógico que já tem muita gente prioridade na sua frente, as vagas são limitadas. E eu quero agradecer a oportunidade dessa partilha com a Jussara, a oportunidade que a Ivana nos ensejou desfrutar nas quartas-feiras. Vai ficar saudade, mas foi muito gostoso poder falar de Jesus nesse clima de leveza, de coloquial, né? E de interação com os internautas. Eu quero dizer que foi muito legal, foi muito bom. Eu não li no chat aqui, porque eu sou cego, né? E quem lê são as minhas parceiras aqui que leem, mas eu creio no que a Ivana e no que a Jussara confirmaram acerca da alegria dos internautas, que também estão felizes com essa participação. E quero dizer que nós estamos juntos. Eu estou do lado aqui da Jussara. Aliás, eu estou entre duas grandes mulheres. Eu chamo ela de meninas, entre duas meninas. Eu voltarei a estar, por certo, entre essas duas meninas outras vezes, mas nós vamos estar juntos porque nós somos tão poucos e a gente está se encontrando toda hora, em todos os lugares, mesmo que não fisicamente. E quando dá possibilidade fisicamente também, mas não fisicamente ficou mais fácil. Então, um abraço terno, carinhoso, e que alegria, o tema ter sido alegria nesse último dia, que é meu sentimento, que eu trago para compartilhar com vocês. É de muita alegria, de nós sermos cristãos, do jeito que a gente pode ser, mas querendo ser mais cristãos a cada dia, apoiados nessa visão que o Espiritismo nos enseja a perceber, de um Jesus diferenciado do ponto de vista da leveza, da simplicidade, mas da profundidade com que o Espiritismo nos apresenta a ele. É a mesma alegria que nós sentimos, viu, Alberto, por concluirmos este trabalho. Foram 10 semanas maravilhosas. Nós só temos que agradecer a você, a Jussara, a todos que nos acompanham aí todas as semanas. Nossa gratidão à Graça, ao Jardim das Oliveiras, por estar retransmitindo conosco, e a todos os outros parceiros de transmissão, são todos amigos muito queridos, que nos ajudam a levarmos essa mensagem ao coração de tantas pessoas que precisam dessa mensagem. E, Alberto, nós tivemos um comentário da Sônia durante a live, que ela te assistiu numa determinada ocasião, declamando um poema que falava sobre Jesus, e elas que gostaria demais de ouvir novamente. Nós podemos terminar o nosso encontro hoje com um poema? Podemos sim. Tem vários, mas vamos... Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha o olhar quente profundo e solene tinha a voz. Ele veio, mãos vazias desarmadas, nem escudo nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio, agitou a nossa alma, tirou o nosso trauma e nos deu a sua paz. Que lindo. Muito lindo. Comentário aqui do nosso amigo Rubens, da Rádio Fraternidade. Obrigada, viu, Rubens, por estar sempre conosco aí, nos ajudando. Zé Aparecido da Rede Amigo Espírita, todos os outros canais que estamos transmitindo aí, a nossa gratidão. Pessoal, então, muito obrigada. Fiquem com Deus. Até quarta-feira que vem, às 21 horas. Grande abraço a todos.